Mais uma derrota do Fluminense no Brasileirão e mais uma derrota como visitante também, né? Já temos aí 9 derrotas jogando fora de casa. Se o Fluminense jogasse fora de casa toda rodada, o Fluminense seria rebaixado no Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade. É uma temporada extremamente horrível do Fluminense como visitante. Horrível, terrível, terrível. Como visitante, o Fluminense é muito ruim. É aí o 18º como visitante no Brasileirão. É ridículo, ridículo. Boa noite, Diniz. Primeiro tempo do Fluminense acabou sem chutes a gol e no segundo tempo veio os 2 gols do Atlético. Sua análise da partida depois desse resultado. Entendi o que você falou no começo. Primeiro tempo não teve nenhum chute do Fluminense ao gol do Atlético e no segundo tempo aconteceram os 2 gols. Qual que é a sua análise? O que mudou de um tempo para o outro? O Atlético não conseguiu chutar no primeiro tempo e fez 2 gols no segundo, é isso? Também, mas o Eu Fluminense não também entendi passou sua o primeiro pergunta. Você tempo. fez uma pergunta, eu não entendi sua pergunta. O Fluminense passou o primeiro tempo inteiro sem fazer um chute a gol, não conseguiu ser efetivo. E no segundo tempo o Atlético conseguiu fazer 2 gols. O que mudou nesse resultado? Mas o que Qual que foi a tem sua análise do conexão? jogo? Tem sua conexão da tua pergunta, tá? O Fluminense conseguiu chutar e o Atlético depois chutou no gol. É isso mesmo que você está falando? O Fluminense não conseguiu chutar no gol e o Atlético chutou no segundo tempo. Sim, E o o que Fluminense. mudou? Só ele Sua que não análise do entendeu? resultado. O time do. A gente não, embora não tenha conseguido produzir chances muito claras no primeiro tempo, o time também nos sofreu muito pouco. Um jogo mais estudado, mais amarrado. No segundo tempo a gente voltou com uma postura um pouco mais agressiva e acabou tomando um gol de bola parada e depois um outro erro que a gente não costuma cometer. Mas criamos chances para fazer o gol, para empatar o jogo e quando estava 0-0 a gente teve uma bola clara de contra-ataque que a gente não fez o gol e foi na sequência, se eu não me engano, foi a origem do escanteio que saiu o gol do Atlético. Então não foi um jogo que o Fluminense foi dominado pelo Atlético. A gente, embora, como você disse, não tenha chutado bola no gol no primeiro tempo, a gente não fez um jogo ruim. Não achei que foi um jogo ruim. Como é que foi? Porque sei lá, Duas perguntas. Diniz, tem duas perguntas. A primeira era se você estava no seu planejamento colocar o Arias no jogo, ou se isso foi pelo contexto mesmo do jogo. não, Essa é a O primeira. Arias ele tinha a possibilidade de entrar, jogar 45, no máximo 45, ou jogar 30. Como foi? Estava tudo planejado. O Martinelli e o André iam jogar e o Arias ele ia jogar no máximo 45. Estava dentro do planejamento. E a outra, não sei se você conseguiu ver na hora, que teve uma discussão no banco entre o Keno e o David Braz, quando o David Braz foi substituído, os dois bateram boca. Eu não sei se você viu alguma coisa no vestiário, se teve algum clima estranho, porque um botou o dedo na cara do outro, ficaram discutindo e foram separados. Se você ficou sabendo de alguma coisa? Não, eu não vi, nem estou tomando conhecimento disso agora. Mas não é uma coisa Nossa, que essa me câmera tá balançando mais que. incomoda, porque eles se dão muito bem. Meu São Deus, hein? jogadores que têm afinidade e vai se resolver tranquilamente. Diniz, impossível não falar de Libertadores, né? Falta uma semana para o jogo contra o Boca. Você já foi questionado várias vezes nesses últimos jogos antes da grande final sobre como que você conversa com os atletas, né, às vésperas dessa partida. Queria perguntar de você pessoalmente, como que é para o treinador, tá, a uma semana do Mal jogo mais gravado pra importante, talvez, caraca, da, hein? da sua carreira. Se você consegue focar só no jogo do Atlético hoje, ou só no jogo do Bahia na terça, ou se você de alguma maneira já pensa no Boca também. Então, naturalmente, não é impossível focar no jogo só do Atlético, no jogo só do Bragantino, do Red Bull que a gente jogou semana passada, do Goiás, já faz um tempo, desde que a gente passou pelo Inter, essa vontade que o torcedor tem, que a gente tem, que a instituição tem, tá na gente o tempo todo, mas a gente trabalha para fazer o máximo possível para poder focar um jogo de cada vez, um treino de cada vez. Mas vira e mexe o pensamento vem, mas acho que todo mundo trabalhou muito para que, tem trabalhado muito para conseguir entregar o melhor possível nos jogos que a gente tem feito no Brasileiro. É que é difícil você, em nenhum momento, lembrar da final da Libertadores. Então, mas a gente está conseguindo trabalhar com muita correção, todo mundo se esforçando muito para poder fazer o melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Diniz, boa noite. A gente que vem de fora um pouco enxerga o Fluminense como um futebol que atrai ao público. E para isso você demandou um processo muito longo de execução.
E não é impossível não fazer um paralelo sobre isso e perguntar sobre seleção brasileira, como que você pode atrelar isso a pouco tempo de espaço para poder fazer os treinamentos. E também, queria fazer uma segunda pergunta, mas depois da sua primeira, eu acho melhor. Na seleção a gente procura fazer o melhor possível. Quando eu chego num clube, eu estou no Fluminense já faz um tempo. Mas quando a gente chegou no Fluminense, já, alguns conceitos você consegue implementar. Aproveitar o que os jogadores já têm de hábito e implementando as ideias de maneira gradual, como aconteceu aqui no Fluminense. Então, na seleção, a gente vai aos poucos conseguindo colocar as ideias em prática. E sobre o jogo de hoje, você vê que tem um Arana que todo time que for enfrentar o Fluminense do Diniz vai ter um ímpeto maior para poder vencer esse adversário, já que o treinador da seleção também está aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que isso leva de prejuízo, talvez, para o Fluminense quando enfrenta o treinador da seleção brasileira e que, por sinal, está fazendo perguntas para o treinador que tem duas funções. Obrigado. Eu, sinceramente, acho que isso não motiva ninguém. Não vejo relação a isso. Os jogadores jogam bem porque jogam bem, né? Porque, para mim, não é uma coisa assim, é uma construção que é fácil de ficar fazendo, mas que não tem fundamento e não tem profundidade. Dois times grandes que a motivação do Atlético não tem nada a ver comigo, tem a ver com poder pontuar e levar o time, tentar fazer com que o time classifique na Libertadores. Fernando Diniz, Matheus Ávila, Litoral News do Rio. Logicamente, você já conversou com seus jogadores a respeito de manter a euforia para o jogo de sábado da Libertadores. Mas houve uma conversa também pós esse jogo, porque o Fluminense tem que ter um plano A e um plano B. O caminho mais curto para a próxima Libertadores, até o momento, é vencer um jogo, que é a final na próxima semana. Mas você já chegou a conversar, preparar esses jogadores também para o restante do Campeonato Brasileiro? Não, a gente prepara todos os dias. A gente em nenhum momento abriu mão de nenhum jogo do Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário. Aham. Hoje a gente trouxe aqui um Não é o que time parece. que está muito perto da decisão, o melhor time possível para jogar. Não é o que A gente trouxe parece. os jogadores mais jovens com saúde, estava aí. O André jogou, o Martinelli jogou, o Arias estava no banco para entrar. Então a gente está levando o Campeonato Brasileiro muito a sério. Muito a sério. Porque o campeonato é Confio. difícil para todo mundo, para nós, para o Atlético, para todo mundo é difícil o campeonato. Quando você está em duas frentes como a gente está, ele se torna um pouco mais difícil. A gente está se dedicando ao máximo para que a gente consiga ir bem no Campeonato Brasileiro e quando chegar a final da Libertadores a gente vai fazer o nosso melhor para tentar conquistar o campeonato. É isso, Fernando. Obrigado. Boa noite. É isso. Coletiva do Diniz finalizada. Pô, derrota também, né, cara? Ninguém gosta de perder, mas, cara, era um jogo que dava pra gente ter vencido, sabe? Tinha condição, tinha espaço, tinha como a gente vencer esse jogo, cara. Eu assisti o jogo até o final. Eu reparei que desde o início tava tendo muito espaço no meio de campo. Muito espaço. Eu acho que o Arias sendo titular nesse jogo seria muito, muito bom pro time. O Arias, até o Daniel, eu acho que entrou melhor, não melhor, mas bom assim, mais ou menos no jogo, né? Jogou pouco tempo, mas eu acho que foi um jogo muito aberto para as duas equipes, cara. No primeiro tempo eu achei muito equilibrado. Claro, o Fluminense não finalizou, né? Quer dizer, não finalizou no gol, né? Mas o Atlético foi um pouquinho melhor, realmente, mas tava ali, né, um pouco equilibrado, eu acho que na questão de quem poderia fazer o gol, né? Tipo, quem poderia abrir o placar na partida. Então, eu acho que o Fluminense perdeu a chance aí de pelo menos um empate. Eu acho que se o Fluminense pelo menos empatasse estava bom, né? Eu acho que teve jogadores que não fizeram uma boa partida, né? Que é o caso do Léo Fernandes. Léo Fernandes foi terrível, terrível. Muito ruim. Quer dizer, hoje ele foi muito ruim, errando muitos passes bobos. Sofreu muita falta, o que é bom, né, pro time, mas, cara, ele tava segurando a bola de um jeito. O Lima, então, meu Deus do céu, cara. O segundo gol que a gente tomou, acho que foi o segundo, né? Foi o segundo, não sei se foi o segundo ou o primeiro. Acho que foi o primeiro. O Lima, caraca, cara. O John Kennedy passou assim na cara do gol. Basicamente na cara do gol. O Lima foi e segurou a bola, cara. Nossa, mas fiquei com uma raiva do caramba nesse momento, cara. Eu xinguei muito o Lima. Nossa.
Pô, o John Kennedy passou ali sozinho, cara. Em vez de ele tocar, ia se deixar na cara do gol. Ele não tocou e perdeu a bola, cara. Aí depois os caras atacaram, foi para escanteio, fizeram o gol. Pô, se vai estar impedimento, dane-se, joga mesmo assim. Se tiver impedimento depois, vê no VAR, sei lá, dá um jeito. Mas tenta, cara, arrisca. Pô, o John Kennedy tava... Nossa, o John Kennedy jogou muito bem, muito bem. Ele tava dando muito passe, segurando muita bola, fazendo o pivô muito bem. Finalizou bem, teve um lance lá no final do jogo que ele finalizou, que o Everson fez uma bela defesa, inclusive, né, que pra mim, eu acho que ele foi o melhor do time, disparado, o John Kennedy, melhor do time. E também o Marlon, eu gostei da atuação do Marlon hoje, né, eu acho que o Marlon conseguiu sair bem na defesa, né, eu acho que ele nem errou não errou tantos passes, e também foi bem, né, defensivamente, né, interceptações e tudo mais. Acho que foi uma boa partida dele. Claro, a gente tomou 2 gols, mas eu acho que não é ele o culpado, né? Tem como ser ele o culpado. Claro que a culpa é de todo o sistema defensivo, mas eu acho que hoje ele se saiu bem, comparando com os outros jogadores do sistema defensivo. O André, o segundo gol, foi totalmente falha do André, não tem como a gente negar isso, foi totalmente falha dele. Ele perdeu uma bola ali com, acho que foi o Zarate, não sei se foi o Zarate ou foi o Pavão. Pô, a bola ali totalmente nele já, a bola já tava com ele. Por que ele não pulou, cara? O Pavão pulou, Pavão, não sei quem é, pulou lá, o cara é baixinho, cara. Não entendi não entendi o André. Deu muito mole. Aí já não tinha o Guga, né? Por sinal, o Guga fez uma péssima partida, né? E o Johnny Gonzalez conseguiu ainda não marcar o Paulinho. O Paulinho foi lá e fez o... Então, cara, jogo triste do Fluminense. Poderia ter aquele algo a mais, né? Jogamos, tipo assim, no geral, para um time reserva, jogamos bem. Mas faltou aquele, sabe? Algo a mais, sabe? Uma coisa a mais ali para acabar e finalizar o jogo. Matar o jogo, talvez. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Saudações tricolores. Próximo jogo é contra o Bahia. Fernando Diniz não vai jogar, quer dizer, não vai treinar o time, que está suspenso, levou cartão. Então, vou ficando por aqui. Saudações tricolores, estamos juntos. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa seu like também, vai ajudar bastante no canal, beleza? Tamo junto, comenta aqui embaixo o que você achou do jogo. E é isso, valeu, tamo junto. É nóis.